Presidente, eu começo dizendo que tive acesso à decisão do habeas corpus do senhor Jovesy, e ele está aqui hoje na qualidade de investigado. Na qualidade de investigado, ele não precisa fazer o compromisso de dizer a verdade. Mas o investigado, senhor Jovesy, ele goza da presunção de inocência no direito brasileiro. E me preocupa muito que, em alguns momentos, pareça que haja um juízo prévio de condenação. Espero que isso não aconteça nessa CPI, nem na investigação que está tramitando na Polícia Civil. Os atos que aconteceram no dia 12 de dezembro e no dia 8 de janeiro, eles foram atos graves, né? Nós tivemos as sedes dos 3 poderes do Brasil destruídas, e é claro que quem cometeu crimes lá dentro, os atos de depredação, essas pessoas vão sofrer punição. Mas é muito importante que a gente tenha o cuidado que a deputada Jaqueline falou aqui, quando antecedeu o deputado Robério, para que a gente não cometa injustiças. Talvez, hoje, vou abrir um parêntese, depois eu falo talvez. Hoje o senhor aqui está na condição de investigado. Não se sabe para onde vai a investigação. E talvez o constrangimento que o senhor está passando aqui hoje vire lá na frente um constrangimento para esta casa de ter convocado o senhor para estar aqui. Então, as suas lágrimas, enquanto a deputada Jaqueline falava, eu comentei aqui com o advogado do senhor e com o deputado Daniel de Castro. Elas nos constrangem. O senhor é um homem trabalhador. Hoje, a condição do senhor é de um homem trabalhador, que logrou êxito na vida e que emprega mais de 1000 pessoas. Tem mais de 1000 famílias que têm sustento, porque o senhor empreendeu e teve sucesso nos seus empreendimentos. Então, vê-lo chorar constrangido aqui, eu acredito que nos faz mal a todos. E essa não é a primeira passagem aqui e o primeiro depoimento aqui em que alguns de nós, deputados, temos a sensação de que estamos cometendo a possibilidade, pelo menos, de estarmos cometendo algum tipo de injustiça. E eu faço minhas as palavras da deputada Jaqueline, do deputado Robério, do deputado Daniel, que me antecederam. Nós vamos tomar todo o cuidado para que nenhum tipo de injustiça seja perpetrada contra nenhuma das pessoas que foram ouvidas aqui, quer sejam autoridades, pessoas públicas, quer sejam pessoas comuns, cidadãos, como o senhor é. Então, eu te parabenizo também por ter vindo, mesmo sem ter a obrigação de vir. O senhor tinha um habeas corpus que lhe permitia não estar aqui, e por responder as perguntas, todas as perguntas relevantes que haviam de ser feitas de fato o foram. O deputado Robério falou que não faria perguntas, eu também não farei, vou fazer apenas algumas pequenas observações. A gente está aqui investigando 2 dias, os acontecimentos relacionados a 2 dias. Dia 12 de dezembro de 2022, dia 8 de janeiro de 2023. Mas, algumas vezes, a sensação que se tem, pelas perguntas que às vezes são feitas e pelas ponderações, é que se pretende criminalizar a direita e se pretende criminalizar quem votou em Bolsonaro ou quem apoiou o Bolsonaro. Eu votei em Bolsonaro, sou deputado pelo PL, apoiei Bolsonaro no primeiro turno, no segundo turno, em 2018, e não me envergonho disso. E isso não é crime. E ele foi o melhor presidente que esse país já teve. E como o senhor falou, talvez ele não tenha vencido as eleições pelas coisas que falou, e não pelas que fez. Porque o governo dele não foi bom só, foi muito bom. E muitos pais e mães de família, geradores de emprego, trabalhadores, viram a melhoria que ele trouxe
para o Brasil e se dedicaram a trabalhar para ele de maneira voluntária, fazer campanha de maneira voluntária. O senhor não é uma exceção em relação a isso. Muitos homens e mulheres, jovens, idosos, decidiram dedicar o seu tempo livre, que na maioria das vezes é pouco. O senhor falou que trabalha 16 horas por dia. Muitos brasileiros estão na mesma condição e decidiram pegar uma parte do tempo que lhes sobra, tempo de descanso, tempo com a família, para trabalhar pelo presidente Bolsonaro. Eu vou reiterar o que já falei aqui algumas vezes. A Constituição admite a manifestação no Brasil. A manifestação é livre. A Constituição nos dá o direito fundamental de nos reunirmos e nos manifestarmos. Isso não é antidemocrático. A democracia ela é construída sobre estes pilares sólidos. E o direito de manifestação jamais vai ser retirado de nós. Vou dar alguns exemplos de manifestações que poderiam até colocar em dúvida a sua legalidade, mas que o Supremo falou que são legais. Vou dar um exemplo. As drogas no Brasil são ilícitas. Tráfico de droga é crime. Mas o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, no sentido de que manifestações que pedem a legalização das drogas são válidas. Pode se manifestar, mesmo que as drogas sejam ilícitas e que o tráfico seja crime. Podem se manifestar pedindo a legalização das drogas. Eu discordo, mas é um direito de quem se manifesta. Nas manifestações de esquerda, é recorrente o pedido por uma ditadura do proletariado. Aliás, a ideologia socialista não tem nada de democrática, mas nem por isso essas manifestações são classificadas como antidemocráticas. Nós não podemos criminalizar a direita e os apoiadores do presidente Bolsonaro pelo simples fato de se manifestarem. Eu tenho uma foto aqui de uma manifestação que aconteceu em 14 de junho de 2020. Eu vou disponibilizar depois no site e nas redes sociais. Um canal de televisão noticiou a manifestação com a seguinte legenda: protesto em São Paulo em defesa da democracia. A imagem do protesto era de uma faixa pedindo ditadura do proletariado. Essa manifestação foi antidemocrática? Desde 2013, a direita está nas ruas se manifestando de maneira pacífica e ordeira, recolhendo o lixo das manifestações na rua. Nunca houve um quebra-quebra. Nunca houve um caso de violência. Isso não é comum. Nessas manifestações estavam famílias completas, das crianças até os idosos, pessoas em cadeiras de rodas, e nós temos imagens, centenas, milhares de imagens que comprovam o que eu estou falando aqui. O brasileiro, ele deseja um futuro melhor e democrático para o seu país. E ele sempre terá preocupações em ter como presidente alguém que foi condenado em 3 instâncias de julgamento e que protagonizou o maior escândalo de corrupção dessa nação, o Petrolão. Foram devolvidos aos cofres públicos 6 bilhões de reais nos acordos de delação premiada e de leniência. Foram devolvidos. As pessoas falaram assim, realmente nós pegamos ilicitamente dinheiro, vou devolver. É natural que o brasileiro se manifeste contra isso. E desde 1990, quando o presidente Collor assumiu, nós ouvimos fora Collor, fora Itamar, fora FHC e fora todos aqueles que não são alinhados à esquerda. Não é crime posar para uma fotografia com uma faixa atrás, fora Lula. Aliás, se o governo federal continuar pelo caminho que decidiu tomar, em breve nós teremos milhões de pessoas de novo nas ruas pedindo impeachment do Lula. E isso não é antidemocrático. A democracia é construída assim. Mas, no dia 8 de janeiro, as manifestações aconteceram de maneira completamente diferente daquilo que nós vimos nos últimos 10 anos. E aqui eu quero fazer o corte que o deputado pastor Daniel fez. Será que as pessoas que foram lá quebrar eram as mesmas que estavam se manifestando de maneira pacífica? Por que se manifestaram de maneira pacífica durante 2 meses e alguns dias e no dia 8 decidiram quebrar tudo? Será que não existiam 2 grupos? Será que essa CPI não tem que se debruçar sobre a diferença entre esses 2 grupos e ver quem chegou no dia 8, por que veio, quem pagou a vinda, quem estava nos ônibus, quem estava nos hotéis, quem são essas pessoas? Porque certamente, a meu ver,
nós descobriremos que não são aquelas que estavam no acampamento se manifestando. A deputada Paula já falou daqui de maneira incisiva, aguerrida. Os meus pais estavam, disse a deputada Paula, estavam se manifestando. Não quebraram uma janela, não invadiram prédio nenhum. Estavam se manifestando de maneira pacífica, ordeira, como nós, da direita, sempre nos manifestamos. Não vão criminalizar as manifestações de direita. A democracia permanecerá firme. E perguntas como: o senhor acredita? O senhor acredita? O senhor reconhece? Que mais reconhece isso, reconhece aquilo, acredita nisso, acredita naquilo, mas parece uma profissão de fé. Uma crença quase religiosa neste ou naquele instrumento, neste ou naquela instituição, como se instituições e instrumentos não pudessem ser alvo de críticas. Eles podem e eles serão, e assim a democracia será aperfeiçoada no Brasil. E nós não nos calaremos, o povo brasileiro não vai se calar, e nós sempre haveremos de nos manifestar contra aquilo que nós achamos que está errado. A democracia, ela não é personalizada em alguém. Não existe personalização da democracia e nem das instituições democráticas. E todas as instituições podem ser alvo de críticas. E eu repito, nós vamos continuar aperfeiçoando a democracia por meio das críticas e dos protestos e das manifestações que faremos. E sim, infelizmente, no segundo turno das eleições de 2022, o Lula foi eleito e nós andamos 20 anos para trás, um retrocesso de 2 décadas no Brasil. Mas 2026 é logo ali. E nós vamos reverter isso. O povo brasileiro vai reverter isso. Eu quero finalizar, senhor Jovessi, trazendo as palavras que o senhor disse aqui no início. O senhor falou que é um homem iletrado, que tem 43 anos de trabalho e 27 anos como empresário. Possui 4 empresas e emprega mais de 1.000 pessoas. Eu vou repetir também o que falei no início. O senhor está hoje aqui como investigado e goza da presunção de inocência. Então, hoje, o que se tem é que o senhor não cometeu crime nenhum. A história do senhor é essa aqui. Um homem iletrado que trabalha há 43 anos e tem 27 anos de empresário, que entrega sustento para mais de 1.000 famílias no Distrito Federal e em Goiás. Me entristece. Essa é a primeira vez do senhor aqui, seu Jovessi? A primeira vez na Câmara, nunca vim aqui. Me entristece que a primeira vez do senhor aqui seja quase que um constrangimento. E não para receber uma moção de louvor pelos serviços prestados ao Distrito Federal, pelos empregos que gera, pela renda que gera no Distrito Federal, pelo movimento que traz para a economia. Como parlamentar dessa casa, eu me entristeço que nunca esta casa tenha lhe homenageado pelo seu esforço. Obrigado, deputado. Por nada. E que o senhor tenha vindo aqui nessa condição que vem hoje. De toda sorte, eu não sei onde vai dar a investigação. Eu espero que, ao final, cada uma das palavras que o senhor disse aqui se revele verdadeira e que o senhor seja declarado inocente de todas as acusações que, eventualmente, venha a receber. E que, ao final de tudo, seja comprovado que o senhor é o que é. Um homem trabalhador, forte, digno, um patriota e um democrata como o senhor mesmo se definiu. E que, junto com milhões de brasileiros, vai continuar ajudando a construir um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para gerações que se sucederão. Não havendo hoje nada que incrimine o senhor, eu peço desculpas pelo constrangimento que essa casa fez o senhor passar. Se mudar a condição do senhor de inocente e lá na frente o senhor for declarado culpado, eu retiro o meu pedido de desculpas e retiro as palavras que proferi aqui para o senhor. Mas hoje eu peço desculpas pelo constrangimento que nós fizemos o senhor passar e pelas lágrimas que o senhor verteu aí dessa cadeira. Obrigado, presidente. Obrigado aos meus pares.